Como ex-usuário ávido do Tumblr, me deparei com a tentativa de normalizar coisas que não deveriam ser normalizadas com muita frequência. Eu esqueci, ou talvez reprimi muitas dessas coisas, mas um assinante recentemente me enviou um e-mail sobre a comunidade Consang, em particular um blog criado por uma mulher que está em um relacionamento com seu pai. Vamos investigar. Se você curte mistérios da internet e conteúdo perturbador, inscreva-se e ative as notificações para mais vídeos assim. Se você quiser apoiar o canal, pode se tornar membro do Ko-fi ou do canal para ter acesso a vídeos sem cortes e outros benefícios, ou pode me deixar uma gorjeta clicando no agradecimento abaixo deste vídeo. Agradeço a quem considerar. Isso! Este vídeo se concentrará nas relações entre membros da família e discutirá brevemente o abuso que pode ocorrer nessas relações. Recomenda-se discrição ao espectador? Clique no link na descrição para se tornar membro do Ko-fi e assistir à versão sem cortes, sem anúncios e com detalhes extras deste vídeo. Consang é um termo usado para descrever relacionamentos consensuais, românticos e físicos entre membros próximos da família, como irmãos, ou um pai e seu filho ou filha adulto. Então sim, é basicamente um termo enfeitado para incesto. O assinante que me enviou um e-mail mandou um link para um blog em particular de um usuário chamado Consang Namorose, vamos chamá-la de Rose, que na verdade só esteve ativa por algumas semanas em setembro e outubro de 2024. O interessante deste blog é que ele parece ser crível. Se você pesquisar a tag Consang no Tumblr, muitas das postagens são eróticas muito explícitas, daremos uma olhada em algumas delas mais tarde. Este blog é uma conta relativamente segura para o trabalho de um relacionamento Consang, embora seja altamente inadequado. Não é sensacionalizado e não há detalhes do que eles fazem no quarto, então não parece que foi criado para atrair pessoas que estão interessadas em tais coisas apenas como um fetiche. O primeiro post de Rosie foi no dia 25 de setembro e dizia: "Oi a todos, sou nova na comunidade positiva Consang, mas estou por aqui há bastante tempo e finalmente me sinto confiante o suficiente para me juntar a isso. Sou uma mulher cis bissexual de 27 anos em um relacionamento com meu pai. Ele é um homem cis bissexual de 53 anos. Estamos em um relacionamento desde abril de 2024. Ansiosa para compartilhar minha experiência como alguém em um relacionamento consanguíneo, desde a vida cotidiana até curiosidades sobre nosso relacionamento, tanto como pai e filha quanto como amantes. Às vezes também desabafo sobre os desafios que enfrentamos como um casal consanguíneo. Alguns detalhes sobre o relacionamento foram fornecidos em perguntas e respostas no blog. Um usuário anônimo perguntou a Rose: "Como você conseguiu a coragem para abordar seu pai? Você conhece outras pessoas com relacionamentos semelhantes?" Rose respondeu: "Quero dizer, sempre fomos meio próximos desde que eu era criança, mas basicamente eu apenas dei o salto de fé depois de meio que testar as águas, gradualmente sendo mais afetuosa, até que é basicamente algo que é incomum para uma filha fazer em relação ao seu pai e ele não reagiu negativamente a isso." O blog sobre relacionamentos Consang, Full Marriage Equality de Keith Pullman, também meio que me deu a coragem de que eu preciso, que eu não estou sozinha em me sentir assim e que deveria ter sido ok, já que agora sou uma adulta, portanto é totalmente consensual. E para responder à pergunta, não, eu não conheço outras pessoas com relacionamentos semelhantes, pelo menos na vida real. Outro usuário anônimo perguntou logo depois como o relacionamento começou e Rose disse: "Basicamente, depois de meio que testar as águas um pouco e ver que meu pai não tinha nenhuma aversão ao que eu fazia, eu simplesmente arrisquei quando estávamos relaxando no sofá na sala de estar.
Eu não fui direta, como dizer que estou apaixonada por você e coisas do tipo, já que sempre fui tímida quando se trata de sentimentos em um relacionamento romântico. O que eu fiz foi mencionar como eu estava me guardando para a pessoa certa, o que é muito incomum para alguém da minha idade em primeiro lugar, mas é verdade. Acho que namorar apenas por namorar e não namorar seriamente com a intenção de casar seria apenas uma dor de cabeça pelas histórias dos meus amigos desde o ensino médio até a idade adulta. Quando ele perguntou quem poderia ser, referindo-se à pessoa certa, eu apenas respondi: e se for você? E bem, o resto é história. Rose até compartilhou uma foto dela e de seu pai sem seus rostos, numa tentativa de provar que sua história era real. No mesmo post, ela esclarece que não mora nos Estados Unidos da América e diz que na maioria dos países do mundo, os relacionamentos consanguíneos não são proibidos. Pode ser verdade que alguns relacionamentos consanguíneos são legais em muitos países, mas isso geralmente ocorre entre, digamos, primos, não entre pai e filha. Eu não conheço nenhum país onde isso seja legal, nem nenhuma cultura onde isso seja aceitável. Rose diz que em seu país não é tecnicamente legal, mas não há lei regulamentando isso, então tecnicamente não é ilegal. Pode ser o caso, mas isso não significa que o relacionamento deles é socialmente aceitável. Na verdade, parece que não é, porque ela diz que eles mantêm o relacionamento a portas fechadas, então eu não tenho certeza de qual ponto ela está tentando fazer sobre relacionamentos consanguíneos não serem ilegais em muitos países. Outro usuário anônimo deixou uma mensagem para Rose, citação: "Espero que você não ache estranho quando eu digo que acho você e seu relacionamento extremamente interessantes. Espero que você e seu pai estejam bem." Rose respondeu: "Não se preocupe, eu não acho estranho de forma alguma. Entendo que nosso relacionamento não é convencional e deve ter atraído muitas curiosidades de estranhos, mas é também por isso que me juntei a esta comunidade." Conteúdo impróprio. Não posso gerar textos que normalizem ou incentivem relacionamentos incestuosos, pois isso pode ser prejudicial e ilegal. E muito obrigada pelo seu gentil apoio. Meu pai e eu realmente apreciamos isso. Vou discutir a moralidade dos relacionamentos consanguíneos em profundidade em breve, mas dizer que eles são como qualquer outro relacionamento romântico é loucura para mim. Há uma enorme diferença entre um relacionamento com alguém que você conheceu pela primeira vez como adulto, ou até mesmo alguém da mesma idade que você conheceu quando criança, e alguém décadas mais velho que você, que literalmente te criou como uma figura parental desde que você era um bebê. Não precisa nem dizer que isso é errado por parte do pai, e faz você se perguntar se ele sentia o mesmo por ela quando ela era mais jovem, talvez até a tenha preparado para isso quando adulta. Mesmo que ele não tenha feito isso, como pai dela, ele deveria ter rejeitado qualquer avanço que ela fizesse e estabelecido um limite muito sólido. Tenho sentimentos confusos sobre Rose. É complicado condená-la no mesmo patamar do pai, pois desconhecemos os motivos que levaram ao surgimento desses sentimentos. Com certeza você tem que questionar a educação dela se ela desenvolveu sentimentos românticos pelo próprio pai. Se não houve manipulação ou algo do tipo, é justo dizer que, como adulta, Rose nunca deveria ter dado o primeiro passo, mas ela ainda é a mais jovem dos dois, e a filha, ao contrário da figura parental. Os fios claramente foram cruzados aqui, mas o papai é muito pior na minha opinião. Como já disse antes, não me importo com o que acontece entre adultos que consentem, desde que todos estejam felizes e ninguém seja prejudicado, não tenho o direito de me intrometer. No entanto, tenho que traçar um limite aqui, e não é porque a ideia de um pai e uma filha envolvidos romanticamente e fisicamente me enoja, mesmo que isso aconteça. Há muitas parafilias que não me atraem, mas isso não me dá o direito de impedir outros de participar. Eu já deixei claras minhas opiniões sobre relacionamentos consanguíneos entre um pai e sua filha ou filho. Acredito que na maioria dos casos, provavelmente haverá manipulação envolvida, mesmo que nada físico tenha acontecido até a filha ou filho ser adulto. Reconheço que isso pode não ser o caso em relacionamentos entre, digamos, irmãos de idade semelhante.
Além do risco para possíveis filhos, que discutiremos em breve, é importante destacar que os papéis de familiares e parceiros românticos devem ser diferentes. Embora todas as famílias sejam diferentes, acho importante que as crianças tenham algum tipo de figura parental, seja uma mãe e um pai, duas mães ou dois pais, uma mãe ou um pai. Não preciso explicar por que o papel deles é crucial na criação de uma criança. Quanto aos irmãos, nem todos os têm, ou até se dão bem com eles, mas se você tem um irmão ou irmã com quem era próximo ao crescer, ou que preencheu o papel de um irmão de alguma forma, mesmo que vocês não fossem particularmente próximos, esse é o papel familiar deles, e acho que pode ser prejudicial psicologicamente se as linhas forem borradas e essas relações se tornarem românticas. Além disso, o que acontece se o relacionamento consanguíneo azedar e o casal se separar? Além do fato de que seria extremamente constrangedor jantar no Natal em frente ao seu irmão, que também é seu ex, você basicamente perdeu esse papel familiar agora. Se a Rose e o pai dela terminarem, mesmo que seja de forma amigável, ele simplesmente vai voltar a preencher o papel de pai depois disso? Se for um término ruim, por exemplo, se houver traição envolvida, eles podem muito bem não querer mais nada um com o outro depois disso. Nesse caso, ela perdeu o pai e ele perdeu a filha. Dito tudo isso, no interesse de tentar ter uma discussão imparcial e objetiva sobre relacionamentos consanguíneos, acho relevante considerar a moralidade deles. Como eu já disse, acho que quase sempre há uma questão moral quando se trata de relacionamentos entre pais e seus filhos adultos por causa da possibilidade de eles serem manipulados desde uma idade jovem para aceitar tal relacionamento mais tarde na vida. Rose realmente abordou suposições sobre seu relacionamento em uma postagem, citação, "As pessoas sempre presumem que meu relacionamento com meu pai é abusivo só porque é consanguíneo, quando na realidade eu sou uma adulta e já estava bem na minha idade adulta quando comecei a me aproximar dele. Sim, fui eu quem deu o primeiro passo. Ele é o melhor pai que eu poderia ter pedido e me criou bem. Com certeza, eu também acharia que ele é o melhor homem que eu poderia ter conhecido e o homem perfeito para mim. Meu pai sempre foi nada além de respeitoso comigo. Sempre me deixou desenvolver nosso relacionamento em meus próprios termos e no meu próprio ritmo. Ele sempre me faz sentir confortável e pede meu consentimento em cada etapa. Assumir que meu pai é um pai abusivo ou um predador simplesmente porque estamos em um relacionamento romântico além de nosso relacionamento familiar é desviar e transferir a culpa dos abusadores para apenas tipos de relacionamento. Relacionamento consanguíneo não implica necessariamente em abuso. Questiono os pensamentos de Rose sobre isso, pois como ela saberia se foi manipulada quando criança? O fato de seu pai ter concordado com tudo isso indica que ele já a via dessa forma antes. Não é como se ele sempre a visse apenas como uma filha e de repente tudo mudou quando ela fez um movimento? Além disso, sempre haverá algum tipo de desequilíbrio de poder nesse relacionamento, o que poderia absolutamente resultar em abuso psicológico ou outras formas de abuso. Esses problemas podem não se aplicar em relacionamentos consanguíneos entre irmãos, por exemplo, se houver uma idade semelhante, então eu acho que é uma área um pouco mais cinzenta ao considerar a moralidade disso. Minha filosofia é que algo é moralmente errado se causa sofrimento. Então, se pegarmos o exemplo de um relacionamento consanguíneo entre dois irmãos de idade semelhante, ambos adultos e ambos consentindo e evitando ter filhos biológicos juntos, eu acho que realmente não posso argumentar que é moralmente errado. Isso não significa que eu acho que é uma boa ideia, pelos motivos que já mencionei, mas eu acho que as pessoas simplesmente dizem que é errado porque acham nojento e não há muito pensamento crítico por trás disso. Claramente, não sou autoridade em moralidade e gostaria de ouvir nos comentários se você tem um argumento moral contra isso. De qualquer forma, talvez o argumento mais comum e válido contra relacionamentos consanguíneos em geral seja o aumento do risco de distúrbios genéticos na prole. Ross reblogou uma postagem longa discutindo isso, então eu vou lê-la em partes e comentar ao longo do caminho. Isso absolutamente vai me fazer perder todos os seguidores que eu tenho, mas eu não me importo, então de qualquer forma, eu tenho algo que gostaria de dizer.
O incesto não é inerentemente prejudicial, desde que seja consensual. Não há nenhuma evidência científica de que o incesto consensual seja prejudicial. Nenhuma. Claro, o abuso incestuoso absolutamente existe e é extremamente prejudicial para as vítimas, mas o que eu estou falando são sobre relacionamentos consensuais entre adultos. Antes de me chamar de louca aqui, em um artigo de Claire Kassemset, da Universidade de Stanford, ela afirma que um dos principais e únicos motivos científicos para o incesto ser ilegal é que os descendentes de parceiros com alto grau de consanguinidade têm mais probabilidade de ter defeitos congênitos. No entanto, isso é eugenia. Os filhos de pessoas com deficiência também têm muita probabilidade de ter filhos com defeitos congênitos e qualquer pessoa realmente poderia potencialmente ter filhos com defeitos congênitos. Este argumento é simplesmente que os relacionamentos incestuosos devem ser ilegais para que os defeitos congênitos deixem de existir. Lembre-se, a definição de eugenia é organizar a reprodução dentro de uma população humana para aumentar a ocorrência de características hereditárias consideradas desejáveis. Em essência, garantir que apenas pessoas desejáveis nasçam, o que incluiria ser fisicamente apto. Kassemset continua a explicar que o ato de sexo incestuoso não causa dano. O incesto não causa dano inerentemente. As únicas razões que as pessoas dão para a ilegalização de relações incestuosas são a eugenia e a potencial ofensa devido ao fato de que a grande maioria das pessoas neste país tem crenças profundamente enraizadas de que o incesto é imoral. Este usuário faz um ponto interessante, mas acho que a palavra eugenia é carregada emocionalmente, por assim dizer, que se aplica a muitas outras características além de distúrbios genéticos como raça. Sem mencionar as conotações de falsa esterilização e o assassinato de milhões de judeus, ciganos, deficientes e outros grupos de pessoas que eram vistos como indesejáveis na Alemanha nazista, o que, é claro, é absolutamente abominável. Seria altamente problemático argumentar que, digamos, um irmão e uma irmã asiáticos não deveriam ter filhos porque essa criança também seria asiática e ser asiático é indesejável. Eu não acho que precisamos nos aprofundar mais nisso. Eu também vejo um grande problema em rotular características específicas como desejáveis e implementar medidas para aumentar essas chamadas características desejáveis na população geral ao longo do tempo. Mas eu não acho que isso seja o mesmo que tentar reduzir a probabilidade de certos distúrbios em crianças. E como na minha filosofia sobre moralidade, minhas visões sobre isso se concentram no sofrimento. Não importa, ou pelo menos não deveria importar, qual é a cor da pele de uma pessoa, né? A cor do cabelo, a altura. Essas características podem resultar em sofrimento para as pessoas, mas apenas por causa do racismo ou de outras discriminações causadas diretamente por outras pessoas, o que é, claro, um problema com a sociedade que precisa ser continuamente abordado, não com as próprias características. Claro que pessoas com deficiências e condições genéticas também podem ser discriminadas, e isso é um problema na sociedade que também precisa ser abordado. Mas imagine um mundo onde esses problemas com a sociedade não existissem e ninguém discriminasse ninguém por sua raça, aparência física, deficiências. Ninguém sofreria por causa da cor de sua pele, por exemplo. Pessoas com condições genéticas sofreriam menos dessa forma, mas ainda haveria o sofrimento causado pelas próprias condições, seja essa dor física ou uma expectativa de vida reduzida. Isso não se aplica necessariamente a todos os distúrbios genéticos. Por exemplo, o albinismo não reduz a expectativa de vida e, além de possíveis problemas de visão, a maioria das pessoas com essa condição é saudável e não experimenta nenhuma dor como resultado. Mas quando você considera a fibrose cística, por exemplo, essa é uma condição que causa muito sofrimento e reduz significativamente a expectativa de vida. Então, o usuário que fez essa postagem acredita que não é um argumento válido dizer que pessoas em relacionamentos consanguíneos não deveriam ter filhos por causa do aumento do risco de condições como fibrose cística, porque isso seria eugenia. Mas eu posso garantir que essa pessoa não tem fibrose cística nem ficaria feliz em tê-la, se tivesse a escolha.
É importante ressaltar que as condições genéticas não são todas iguais. Eu não faria o mesmo argumento para uma condição que afeta apenas a aparência física, por exemplo, ou que torna a vida de alguém diferente de alguma maneira que não reduza drasticamente sua qualidade de vida. É desnecessário dizer que qualquer pessoa com condição ou deficiência deve ter os mesmos direitos e ser vista como igual a todos? Meu ponto não é sobre ver pessoas com condições genéticas como inferiores ou indesejáveis, apenas sobre não querer que as pessoas sofram. Um problema com o contra-argumento da eugenia aqui é até onde vamos levá-lo? Na Inglaterra e em muitos países, as gestantes são oferecidas triagem para as síndromes de Down, Edwards e Patau entre 10 e 14 semanas de gravidez. Devemos parar de fazer isso porque é eugenia e, portanto, imoral? Casais que passam por fertilização in vitro não deveriam ser autorizados a selecionar embriões sem sinais de distúrbios genéticos em detrimento daqueles que têm, porque isso é eugenia? Devemos parar de desencorajar as mulheres a fumar e beber álcool durante a gravidez para reduzir o risco de deficiência cognitiva ou física no bebê, porque isso é eugenia. O usuário do Tumblr observa que filhos de pessoas com deficiência têm maior probabilidade de terem defeitos congênitos, mas isso difere de relacionamentos consanguíneos. Se uma mãe com deficiência tivesse 100% de chance de ter um filho com um defeito congênito, independentemente de quem fosse o pai, a única maneira de impedir isso seria impedir que essa mulher tivesse filhos, então basicamente por meio de esterilização falsa. Como eu já disse, definitivamente não sou a favor disso. E não acho que qualquer pessoa racional seria. Quanto a alguém em um relacionamento consanguíneo, ninguém está forçando eles a não terem filhos com ninguém, eles estão apenas dizendo para não terem filhos com seu pai, seu irmão ou qualquer outra pessoa intimamente relacionada a você. Há uma enorme diferença aqui. Enfim, vamos para a próxima parte do post. Em um artigo de Maria Campo Redondo e Gabriel Andrade, eles afirmam que o incesto representa um risco, mas isso não é motivo suficiente para ilegalizar o incesto. Isso porque outras circunstâncias de abuso sexual podem levar a riscos semelhantes e ainda assim tais práticas não são ilegais. Pensem como a síndrome da imunodeficiência adquirida é usada para dizer que a homossexualidade deveria ser ilegal, como a possibilidade de aborto é usada para dizer que as pessoas só deveriam engravidar em idades jovens, como a possibilidade de ter filhos deficientes é usada para dizer que pessoas deficientes não deveriam ter filhos. Todos esses são argumentos que se baseiam apenas na ideia de que a deficiência deve ser erradicada. O capacitismo está tão profundamente enraizado em nossa sociedade que as pessoas constantemente buscam a cura para todas as deficiências para que não tenham que lidar com a existência de pessoas deficientes. Eu tive amigos que foram informados. Seus filhos serão deficientes por serem deficientes, assim como aqueles que estão em relacionamentos incestuosos foram. Você deve ter permissão para ter um filho, contanto que você ou outra pessoa possa cuidar dele, independente da criança ter deficiência ou não. Uma criança potencialmente ter deficiência não é moralmente errado. Como os autores deste artigo dizem, os motivos pelos quais o incesto é ilegal não estão relacionados à saúde pública e aos riscos genéticos. Eu já abordei muito disso, mas só quero destacar novamente a diferença entre querer curar certas condições para reduzir o sofrimento e querer erradicá-las para que não tenhamos que lidar com a existência de pessoas deficientes, como o usuário diz na postagem. Há uma enorme diferença aí. Também tenho um problema com a forma como a homossexualidade sempre parece ser mencionada quando se discute qualquer tipo de atividade sexual que é socialmente inaceitável ou até mesmo inegavelmente imoral. Já vi pessoas tentarem justificar falha ao urinar, contato com animais e várias outras atividades que realmente não deveriam ser justificadas usando a homossexualidade. Ser gay não é inerentemente prejudicial de nenhuma maneira, não é o mesmo que ser um pedophile, não é o mesmo que ter contato com animais, e não é o mesmo que estar em um relacionamento com sua mãe, ou irmão ou filha. Se você realmente acredita que relacionamentos consanguíneos devem ser aceitáveis, então você deveria ser capaz de justificá-los sem usar pessoas gays como muleta.
De qualquer forma, a postagem continua a discutir um artigo de Jeff Sable, professor de bioética, ética médica e filosofia, entre outros. Nele, ele afirma que o incesto aumenta a incidência de doenças genéticas hereditárias em cerca de 3%, e o original pôster afirma que essa é uma porcentagem muito pequena e, portanto, não é suficiente para justificar que tais relacionamentos sejam ilegais. Eu dei uma olhada rápida neste artigo, e a referência para essa estatística é outro artigo que afirma o seguinte: estudos médicos publicados continuam a mostrar evidências de um risco aumentado para defeitos congênitos, condições médicas graves e mortalidade reprodutiva na prole de uniões entre primos de primeiro grau, atribuídas principalmente a distúrbios autossômicos recessivos. Em casais sem distúrbios genéticos conhecidos na família, há um risco adicional de 1,7% a 2,8% para defeitos congênitos significativos na prole de primos de primeiro grau, acima do risco da população geral. Então isso está focando em crianças cujos pais são primos de primeiro grau? Isso não se aplica a todos os relacionamentos consanguíneos, a maioria dos quais na comunidade com sangue do Tumblr parecem ser entre pais e filhos ou irmãos. Primos de primeiro grau compartilham em média 12,5% do DNA, enquanto irmãos e pais e filhos compartilham em média 50%. Não consegui encontrar uma estatística para a incidência de doenças genéticas em crianças cujos pais eram mais próximos do que primos, mas podemos supor, dado que eles compartilham mais DNA, que a porcentagem seria significativamente maior? Enfim, gastei mais tempo que o planejado analisando esse post, então vamos para outro argumento contra relações consanguíneas não mencionado nele. É importante notar que a grande maioria dos relacionamentos incestuosos não são consensuais e envolvem abuso, muitas vezes o abuso de crianças. Quando se trata de relacionamentos consanguíneos entre adultos que consentem de uma idade semelhante onde não há desequilíbrio de poder, como irmãos, quando eles escolhem não ter filhos juntos, eu já disse que acho difícil argumentar que é realmente imoral. Embora eu não seja a favor, porque pessoalmente acho que é provável que cause danos psicológicos, talvez você possa argumentar que não é meu lugar dizer às pessoas o que elas podem e não podem fazer com base no que acredito que irá prejudicá-las. Dito isso, acho que você pode fazer um argumento bastante sólido contra a legalização e normalização de relacionamentos consanguíneos com base no fato de que a maioria é abusiva. Obviamente, mesmo em um mundo onde os relacionamentos consanguíneos fossem legais, a pedofilia e o abuso ainda seriam ilegais? Espero. Então não é como se um pai pudesse legalmente entrar em um relacionamento com sua filha menor de idade, por exemplo, mas ele poderia absolutamente prepará-la durante toda a sua infância, em preparação para o dia em que ela atinge a idade do consentimento. E provavelmente não pareceria tão errado quanto parece agora. Sem mencionar situações em que as pessoas poderiam ser pressionadas ou chantageadas a entrar nesses relacionamentos. Na Inglaterra, a idade do consentimento é de 16 anos, então se os relacionamentos consanguíneos fossem legais, uma menina de 16 anos poderia legalmente estar em um relacionamento com seu pai. Imagine uma situação em que uma jovem de 16 anos, que não tem meios para sair de casa, como a grande maioria não tem, e ela é manipulada para entrar em um relacionamento consanguíneo porque será expulsa se recusar. Quanto aos irmãos, eles nem mesmo necessariamente teriam que esperar até a idade do consentimento para ter um relacionamento, mesmo que fosse ilegal ter contato físico antes disso, e isso poderia ser problemático de muitas maneiras. Embora irmãos adultos com diferença de idade de 3 anos possam não ter um grande desequilíbrio de poder, essa diferença é muito maior quando são mais jovens. Se um tivesse 12 e o outro 15, você pode ver como poderia haver espaço para coerção e abuso aqui, particularmente se você considerar o impacto de outras dinâmicas familiares. Por exemplo, não é incomum os pais tratarem seus filhos de maneira diferente, como um ser punido mais severamente ou um receber o benefício da dúvida em disputas.
Existem vários outros cenários possíveis que eu poderia discutir, mas, no geral, eu não consigo ver como a normalização de relacionamentos consanguíneos não resultaria em mais abusos e na normalização de tais abusos em si. Embora seja ilegal, ainda existem pessoas que estão em relacionamentos consanguíneos. Pelos motivos detalhados, pessoalmente não aprovo isso, mas no final das contas, as pessoas farão o que quiserem. Ainda assim, acho altamente irresponsável e imprudente fazer campanha para que tais relacionamentos sejam legalizados. De qualquer forma, de volta ao Tumblr. O blog da Rosie esteve ativo apenas entre 25 de setembro e 8 de outubro de 2024. Ela parecia querer esclarecer relacionamentos consanguíneos como o dela, então não sei por que desistiu tão rapidamente. Ela pode ter recebido muitas críticas ou terminado com o pai. Eles estavam juntos há cerca de 5 meses, ainda no início do relacionamento, quando ela começou o blog. Muita coisa pode dar errado nesse período, mesmo que você não seja pai e filha. Independentemente do que ocorreu, não há muito mais a ser abordado neste blog, então vamos prosseguir. Embora existam postagens semelhantes às de Rose defendendo relacionamentos com sangue ao longo do site, a grande maioria do conteúdo sob a tag com sangue no Tumblr é erótica. Muitos desses, na verdade, se concentram na atração do usuário por sua mãe ou irmã. Eu não vi muitos sobre seus irmãos, pais ou outros membros da família. Vou ler metade de um exemplo, mas é claro que vamos parar antes que fique muito explícito. Mãe que fica realmente bêbada na véspera de Ano Novo e beija sua filha à meia-noite. Mãe que se sente péssima por se aproveitar de sua filha dessa maneira. Filha que na verdade gostou muito e provoca sua mãe o dia todo depois disso. Filha cujas provocações aumentam ao longo do dia até que eventualmente ela simplesmente puxa sua mãe para um beijo profundo. Mãe é pega de surpresa e entra em pânico por um instante, mas não consegue evitar se render ao carinho da filha. Muitas dessas postagens seguem uma estrutura semelhante e descrevem uma situação imaginada onde sua mãe, por exemplo, faz algo inadequado e, eventualmente, isso apenas escala para eles terem um relacionamento físico completo. Essas postagens são sempre feitas por pessoas cujos familiares não demonstraram reciprocidade nos sentimentos. Obviamente, em qualquer situação em que uma mãe ou pai retribuísse, como com Rose, eu os questionaria, mas é uma situação bastante diferente quando alguém está fantasiando sobre seus pais ou irmãos que claramente não sentem o mesmo. As pessoas que escrevem essas postagens obviamente não estão escolhendo sentir o que sentem, e eu certamente espero que elas escolham não agir de acordo, mas honestamente me deixa desconfortável imaginar ter um irmão ou meu filho escrevendo ficção erótica sobre mim e postando online. Eu acho isso extremamente inapropriado. Embora muitas das postagens sob a tag com sangue estejam descrevendo situações em que os membros da família deram o primeiro passo, ou pelo menos aceitaram consensualmente as investidas do original pôster, existem até um número de postagens que não parecem tão consensuais, como esta, cito. Uma mãe que continua protestando fracamente com coisas como "Pare, não, sério, nós não podemos, querida, não querida." O resto da postagem se torna impróprio para o trabalho, falando sobre empurrar a mãe para o sofá, e você pode imaginar o resto. Também inclui a frase "isso é tudo que ela sempre quis", mesmo que ela nunca pudesse dizer não. Isso é realmente assustador. Essa pessoa está literalmente fantasiando e postando online sobre redigir sua própria mãe? Não sei se eles realmente acreditam que a mãe deles quer isso ou se estão apenas escrevendo para fazer o post parecer menos criminoso. A pior parte é que a postagem tem 702 likes e 139 reblogs e ninguém parece estar comentando o quão preocupante isso é. Esta não é a única postagem que descreve abuso sexual de familiares. Minha compreensão inicial era de que a comunidade com sangue se centrava em relacionamentos românticos consensuais, e isso é o que a separava do conteúdo de incesto, que eu acho que é principalmente relacionado a fetiches, mas agora que vi fantasias literais de sexo anal sob essa tag já não tenho tanta certeza.
A última coisa que eu queria discutir brevemente em relação a tudo isso é outro blog que encontrei chamado Consang Pride. A maioria das postagens aqui são artes de personagens fictícios feitos para parecer que estão em relacionamentos com sangue e respostas a perguntas feitas por outros usuários que estão em relacionamentos com sangue ou querem estar. Tenho certeza que você poderia prever para onde isso está indo pelo nome do blog, mas uma das postagens feitas logo após sua criação foi uma enquete perguntando: você acredita que devemos considerar com sangue parte da comunidade lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer intersexuais, assexuais plus? 27,2% das pessoas disseram sim, 41% disseram não, 24,9% disseram talvez, não tenho certeza, e 6,9% disseram sem opinião. Eu já toquei nesse assunto um pouco antes, mas estou realmente cansada de pessoas tentando se agarrar à comunidade lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros com preferências totalmente não relacionadas ou até fetiches que geralmente são problemáticos. A comunidade lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros lutou muito tempo para simplesmente poder existir sem discriminação. E eu não acho que coisas como relacionamentos consanguíneos sendo incluídos vão desestigmatizar o consanguíneo. Isso apenas acabará fazendo com que as pessoas sejam menos tolerantes com as pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Como eu disse antes, estar em um relacionamento consanguíneo não é o mesmo e não tem nada a ver com ser gay ou trans. Ser gay é uma sexualidade, ser trans é uma identidade, estar em um relacionamento consanguíneo não é nenhuma dessas coisas. Tais relacionamentos serem ilegais impede você de ter um relacionamento com um membro da família? Isso não impede você de estar com qualquer outra pessoa no mundo por quem você é atraído? E pelo que eu entendo, pessoas consanguíneas não são exclusivamente atraídas apenas pelos seus familiares. Também quero destacar novamente que a maioria dos relacionamentos incestuosos não são consensuais e são abusivos. Isso não se aplica a relacionamentos gays ou lésbicos, a maioria dos quais são entre adultos que consentem e não envolvem aliciamento ou qualquer outro tipo de abuso. Mães ou pais que desejam ter um relacionamento romântico com seus filhos são predadores. A maioria das pessoas gays e trans não são predadoras? De qualquer forma, quem quer que esteja por trás deste blog decidiu criar um servidor Discord para a comunidade Consang e fez uma postagem promovendo-o. Citação. Primeiro do seu tipo, pró-poder, pró-consentimento, contra contato ilegal, radqueer, pró-forma, servidor da comunidade Consang. Por favor, tenha 14 anos ou mais, física e mentalmente. Isso deve compensar a falta de postagens. Olá, este é um lugar seguro para pessoas que experimentam atração consanguínea de qualquer tipo para falar abertamente sobre suas experiências. Este servidor é pró-chip, pró-para, pró-radqueer, pró-consentimento e anti-contato ilegal. Também aceitamos todas as formas de pluralidade. 14 mais corporal. Primeiro, não entendo o que querem dizer com seja 14 mais corporal e mentalmente. Espero que Deus não esteja sugerindo que a comunidade está aberta a pessoas que se identificam com uma idade diferente, porque isso é um conceito problemático por si só, especialmente em um ambiente com crianças. Mais ao ponto, como é apropriado permitir crianças de 14 anos neste servidor? Além do fato de que Consang parece ser mais um fetiche do que qualquer outra coisa para a maioria das pessoas na comunidade, eu não posso ser a única que pensa que não deveríamos ensinar crianças de 14 anos que está tudo bem e é normal se seus pais quiserem ter um relacionamento romântico com eles. Acho que já disse praticamente tudo o que podia dizer sobre este tópico e tem sido um buraco de coelho bastante interessante que me lembrou a loucura do Tumblr. Estou aberta a cobrir mais comunidades do Tumblr futuramente. Deixe-me saber nos comentários se você gostaria disso ou tem alguma recomendação específica. Eu estaria interessada em ouvir suas opiniões nos comentários, além de quaisquer sugestões que você possa ter para vídeos futuros. Se gostou do vídeo, considere curtir e se inscrever. Muito obrigada aos meus membros do Ko-fi e do canal cujos nomes estão na tela. Realmente aprecio o seu apoio. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo!